Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Eu vou dar uma atualização sobre aquela aplicação que eu comentei, o tal do Turbo, só que serve para qualquer aplicação, né? E eu trabalhando com isso, a gente pode ver que se não tem a aplicação, você consegue customizar. Basta a gente analisar através do Wireshark ou fazer alguma captura para a gente tentar entender algo em comum, mas principalmente eu acho que o modo mais fácil que a gente testou aqui, deu para validar no meu próprio Firewall, usando o notebook aqui na cara do gol, para ver se funcionou, e funcionou. É o SNI. Então, assim, que é o SSL. Basicamente, criamos uma customização, um application, né? Então, vamos lá. Uma assinatura, a gente criou. Ontem algumas assinaturas ali, e aí a que realmente fez mais sentido é essa aqui do Ubuntu, né? Que basicamente esse é o fluxo aqui. Então assim, se a gente pesquisar sobre applications, signatures, custom lá, como criar, a gente vai chegar numa árvore ali, um explicativo do Docs da Fortinet, só que não tem muito detalhe ali, né? Ele tem um overview, e aí o que eu achei legal a gente fazer, né? É a captura. Então, primeiro de tudo, né? Se tem alguma aplicação que você não consegue bloquear de jeito nenhum, ela não tá mapeada de repente, então é ideal fazer a captura. E aí, instalei esse proxy, né? Digamos, esse burlador aí de firewall, que é bem complicado para você conseguir bloquear de sucesso. O app que já tem no FortiGate, até mesmo lá na Umbrella, não tá conseguindo barrar esse cara, né? E tem uma tecnologia aí, um modo que está atrás do software que é bem complexo ali e ele consegue burlar em cima do, principalmente o kick também, né? Se você bloquear o kick, você já consegue segurar alguma coisa, mas o principal, pelo menos assim, o que a gente viu é o SNI. Então, para barrar esse cara, né? Basicamente, a gente fez a captura. Então, de início, quando já abri o programa, ele dava algumas entradas de SNI, como Ubuntu trovpn.com e também um cara que é o turbovpn.com. Mas aqui, ó, esses são os fakes que ele gera. Ele cospe alguns fakes que é google.cv, né? Algumas coisas que estão espalhadas em várias CDNs. E aí, o que a gente conseguiu fazer é filtrando no TLS Handshake Instantials, né, Server Name, para pegar os client hello, que é onde inicia ali o negócio. E aí, pegando esse SNI, que é esse cara aqui, Name Ubuntu, beleza. Isso aqui, para chegar aqui, a gente teve que fecha tudo, né? Fecha tudo da máquina, faz a captura no PCAP. Beleza, simulou a aplicação, capturou, beleza, tá funcionando lá e você vai. E aí a gente fez esse filtro aqui, né? Basicamente esse filtro aqui com o principal. Esse cara aqui é editável, né? Então, eu acho que tendo um escopo, um modelo, vai ser uma ideia para a gente poder aplicar. E é claro, o AppCat 6 é a categoria proxy. Então, se a gente não souber qual a categoria que você quer jogar, você quer colocar em outra, o ideal é que você faça um custom, né? Entra aqui, cria qualquer override para a categoria que você quer, para você ver qual é o ID dela, né? Application aqui, kick, eu coloquei Network Service, né? Vai lá na CLI e aí você consegue ver. Vamos ver se é isso, ó, aí, beleza? Category 2.6. Application, a linha 2.6, tá? 2 e 6. Então, assim, aí você consegue customizar. Basicamente, foi isso que foi feito. E aí, se a gente for lá nos logs de segurança, a gente vai em Application, ó, com aquela assinatura inspeção, com aquela assinatura, ela já está dentro do modo proxy, né? Porque a gente classificou ela como AppCat 6, então ela já entra lá. Então, assim, um cuidado interessante é o que exatamente você vai pôr, né? Tomar um cuidado com parte de SSL principalmente, ou alguma coisa que a própria IA forneça ali, para você tentar fazer numa categoria que esteja em monitor, né? Para você não já levar para o bloco de cara, para você ver o tráfego passando, e aí depois você leva para uma categoria que está em bloco, ou você customiza aquela própria que você pôs lá como que estava monitor, você faz o override para um bloco, né? Baseado
na assinatura que você criou, que é essa aqui. Então, senhores, eu vou deixar no nosso Google Drive aqui em app Control Custom, uma pastinha nova aqui em recursos, uma instruções e aqui é o script do Turbo, né? Então eu vou deixar aqui, tá? Disponível, se alguém quiser utilizar, pegar algo parecido. E aí tem um detalhe aqui que ele fala, ó. O SNI é o mais prático, tá? Eu particularmente, para mim funcionou aqui como uma luva, porque aí a regra fica em flow, eu não vou precisar virar para proxy, se é uma rede de Wi-Fi para fornecer para clientes, né, que não vai ter que instalar Deep Inspection, tranquilo, você flow ali, você vai bloquear o que você precisa, né, além do que a FortiGuard já faz. Mas se for trabalhar em alguma coisa de URI, caminhos, ó, aí tem que ter o DIP, né? O headers. Ele já vou deixar isso aqui escrito, ó. Se o tráfego for criptografado, FortiGate só consegue ler o hostname SNI, né? Tá? Só consegue ler o hostname SNI. Então aqui nós conseguimos pegar e bloquear. Mas se você quer fazer um filtro mais apurado, ó, cabeçalhos, aí não tem jeito, né, filho? Aí SSL Deep Inspection. Mas não é necessário, né? Deu para fazer só com esse cara aqui, ó. E aí aqui tem uns esboços, tá? A sintaxe. O FSBID eu peguei junto com uma explicação do Docs, também de blog, tá? Que tem aí. Fiz uma varredura, peguei essa explicaçãozinha legal, pouca coisa, ó. Então vou deixar compartilhado com vocês. O script, aqui mesma coisa. E o filtro, os filtros do Wireshark que eu usei. Primeiro esse cara, não veio nada, né? O DNS Carry, TLS Handshake, esse filtrou e ficou bem mais fácil pra gente enxergar quem é os caras, quem é os SNI que a gente tem que bloquear. E se tiver 3, 4, se você quiser fazer, é só clonar isso aqui, né? Copia esse cara aqui, cola 1, 2, 3, 4, altera o pattern e dá outro nome aqui pro bicho, né? E o name aqui, é lógico. Pronto, é isso. Então, basicamente isso, senhores. Compartilhando aí com vocês, vou deixar lá no Google Drive. Aparentemente, sucesso, tá? Teve sucesso no bloco, mas o interessante é esse modo da gente fazer a customização, que eu mesmo não tinha feito nenhuma customização, tá? Então, achei legal. Só tomar cuidado quando for criar um custom na categoria, para você não ver, para você ver antes se lá nos seus app, todos que tiverem com referência, se aquela categoria já está em bloco. O ideal é que você jogue em uma categoria que não esteja em bloco para você olhar primeiro, beleza, né? Aí depois você move para um bloco, beleza? Aí você vê a categoria aqui, igual eu falei. Então é isso, senhores. Forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.